Olá, alunos, olá pessoal, professor Aurélio aqui, professor de redação de vocês, né? Então, desde já, se inscreva no canal da escola, deixe o seu like lá e faça esse canal crescer. Então, vai estar disponível essa aula e outras videoaulas de outros professores lá no canal da escola, então acompanhe, certo? Toda semana vai ter uma aula interessante lá para você curtir. Para refletir, trago essa frase para vocês aqui que fala de mudança, né? Então, que você não tenha medo de mudar, que você não tenha medo aí das coisas futuras que virão, né? Então, sempre mudar para o melhor, certo, pessoal? Então, seja você mesmo, né? Não tenha medo de ser uma pessoa melhor a cada dia. Continuando aqui, né, trago para vocês facilitando o escrever. De que maneira e de que forma você pode estar melhorando a sua maneira de escrever? O conselho que eu lhe dou como professor é que você estude, certo? Se dedique, participe aí das aulas de filosofia, sociologia, principalmente das aulas de português, né, de história, que trazem aí essa abordagem para que você possa desenvolver um tema melhor, né, quando você for escrever a sua redação. Então, observe isso, né? Só se escreve bem quando se lê bem, se interpreta, se sabe interpretar o que está dizendo lá no texto motivador, tá ok? E trago aqui uma abordagem interessante sobre a prova do Enem, cobrada aí no terceiro ano do ensino médio. Serve também para primeiro e segundo ano, né, que estão iniciando aí, que vão fazer essa prova um dia, né? Então, desde já. E você, como aluno, se pergunta o que que vai ser cobrado nessa prova? Então, essa prova, pessoal, ela tem alguns pontos chaves, né? Primeiramente, ela vai cobrar as competências, né? As 5 competências do texto dissertativo argumentativo, que a gente vai ver mais adiante. Ela vai cobrar uma tese, né, de você, que você consiga fazer uma tese, elaborar uma tese, que você apresente uma opinião sobre o tema proposto, né, que foi colocado lá, e que você seja imparcial no seu texto, nos seus argumentos e respeitando aí os direitos humanos de uma forma coerente e coesa, né? Então, esses os pontos chaves cobrados aí na prova do Enem, né, que vale aí 1.000 pontos, né, metade, né, da pontuação. Então, bem interessante, né, pessoal? Aqui, nessa parte, eu trago um pouco da estrutura da redação colocada por alguns professores de redação e vou tentar aqui colocar para vocês, né, fazer um resumo do que seria essa estrutura. Então, primeiramente, vai ter um tema, né? Dentro desse tema, você vai elaborar uma tese, né, relacionada ao tema. E tudo isso que vai estar na sua introdução, certo? Então, na sua introdução vai ter uma tese para iniciar o seu texto. Depois aí você vai fazer alguns argumentos, né? Tem alunos que fazem, tem estudantes que fazem 2, 3 argumentos, né? E por último, você vai colocar aí uma proposta de intervenção, vai elaborar uma proposta de intervenção e vai colocar no final do seu texto, né? Então quando você terminar, vai dar em média mais ou menos uns 4 a 5 parágrafos, né? 30 linhas mais ou menos, né? Então, quando você tem essa estrutura na sua mente, você consegue fazer um bom texto, né? Então, observar sempre essa estrutura, o tema, né, a tese, os argumentos e a proposta de intervenção, que é a solução. Passando aqui, que o nosso tempo é curto, certo, pessoal? Né? Uma aula bem breve, né, relacionada ao texto dissertativo argumentativo. Aqui eu trago para vocês as 5 competências cobradas aí no texto dissertativo argumentativo, né? Não só no Enem, mas para a sua vida, né? Para que você possa fazer um bom texto. Então, temos aqui a competência 1, certo? Que o avaliador vai observar se você domina a norma padrão da língua escrita, ou seja, se você sabe escrever corretamente, respeitar a pontuação, né? Sabe usar aí as palavras corretamente, né? Na competência 2, o corretor, o avaliador vai observar se você domina, né, essa questão da proposta de redação, se você aplica o conhecimento que você sabe de outras áreas do conhecimento, se você consegue relacionar isso e colocar no seu texto. Na competência 3, o avaliador vai observar se você relaciona, organiza e interpreta as informações e os fatos, né,
e que além disso você ainda faz uma defesa da sua opinião, uma defesa do seu ponto de vista. E também na competência 4, né, se você demonstra domínio e conhecimentos necessários para a construção da argumentação. Aqui nós estamos falando aqui da questão da construção do texto, né, da introdução, do desenvolvimento, da conclusão, das conjunções, né, que você coloca para ligar um parágrafo ao outro, a questão das margens dos parágrafos, né? Então tudo isso aí vai estar aqui na competência 4. Na competência 5, né, ele vai observar se você sabe elaborar uma proposta de intervenção respeitando os direitos humanos, né? Então ele vai observar nessa quinta competência, tá ok? Então, estude essas 5 competências, veja aí que pesquise, estude, né? E domine essas 5 competências, cada uma delas vale 200 pontos, né? Ao todo, 1000 pontos, tá ok? Passando. Então, dentro desse texto, pessoal, ainda vai ter, vamos trazer aqui algumas definições, né, do que é uma tese, do que seriam argumentos, né, e ainda as estratégias argumentativas. Então, uma tese, pessoal, ela é aquela frase de efeito, né, é aquele ponto central que vai estar lá na sua introdução. Então, ele vai estar sempre relacionado aí ao tema e ele já vai encabeçar, né, deixar já aberto para você colocar os seus argumentos lá no segundo e terceiro parágrafo do seu texto, né? Os argumentos, como o próprio nome já diz, é argumentar, né? Usar aí de maneira coesa, coerente os argumentos defendendo o seu ponto de vista. Nas estratégias argumentativas, podemos colocar aqui para vocês, né, nessa parte que está aí grifada de vermelho, é onde você coloca os dados estatísticos, as pesquisas, os fatos, né, comprováveis, as citações que você tem de filme, que você tem de livro, né? É onde você faz algumas alusões históricas relacionadas aí ao processo histórico, né? Comparações, fatos, né? Então, são estratégias argumentativas, de que forma que você pode estar argumentando, né? Então, bem interessante também essa parte aí da tese dos argumentos, né? E algumas estratégias. Trago aqui para vocês, pessoal, também 3 argumentos bem utilizados, que é o argumento concreto, né? O argumento lógico, o argumento autoritário, né? Que vem de autoridade, uma pessoa que estudou para dizer aquilo, para falar aquilo, né? Então, o primeiro deles, o argumento concreto, né? Esse tipo de argumento você pode comprovar, ou seja, ele é concreto. Então, você pode encontrar ele em um dado do IBGE, né? Você pode ser um fato jornalístico, né? Fatos reais, pode ser uma tese, né? Então, ou seja, pode ser comprovado, né? Através de pesquisas, de dados, de números, né? No argumento lógico, né, fica apenas na parte da mente, né? Do raciocínio lógico, né? Então você pode fazer uma comparação, um efeito, né? Uma dedução, uma hipótese, né? Exemplo, né? Creio eu que as aulas voltarão ainda esse ano, devido ao avanço aí da vacinação de massa, né, em massa da população. Então, quando eu digo que talvez volte, né, eu estou usando um argumento lógico, devido a quê? A essa questão da vacinação, né, que está começando aí, né, a vacinar a população. Então, é um argumento lógico, né? O argumento autoritário, você usa, né, a palavra, a citação de um pesquisador, de um professor, de um profissional de saúde, um profissional da área, ou seja, alguém que domina, né, que estudou, né, que tem conhecimento daquilo, ou seja, um argumento autoritário, certo? Então você pode estar escolhendo um desses argumentos aí para colocar no seu texto, né, para argumentar, né, no segundo, no terceiro parágrafo aí do seu texto, tá ok? Então você pode estar usando a argumentação, você pode estar usando as estratégias de comprovação, raciocínios e provas, né? A persuasão, as estratégias apelativas, que seria a sedução, a intimidação no texto, né? E a desqualificação de um argumento ou não, né? Então, quando surgem algumas tempestades de ideias, né, pessoal, você tem que focar, né? O que você vai querer colocar no seu texto, que tipo de ponto de vista você está defendendo, né?
Então, para isso, pessoal, você precisa estar, vamos dizer assim, embasado, né? Então, quando você domina a estrutura, que você sabe que você, no seu texto, vai ter um início, vai ter um meio, vai ter um final, né? Vai ter um percurso até chegar ao final do texto, né? Nós podemos dividir aqui em três partes o nosso texto dissertativo argumentativo, cobrado aí na prova do Enem. Então, nessa primeira parte da introdução, pessoal, você vai apresentar o tema e colocar uma tese na introdução. Nessa parte 2 do desenvolvimento, você vai colocar os argumentos e vai sustentar a sua tese até o final, seja argumentos positivos ou negativos, né? Ou seja, contras ou a favor aí do tema que você está defendendo, certo? O importante é você argumentar de maneira coerente e coesa. E na parte 3 da conclusão, né, você vai usar aí, vai usar uma proposta de intervenção social, claro, respeitando os direitos humanos, né? Então, quando você tem essa base de texto, né, compreende aí toda essa estrutura, fica mais fácil de você elaborar o seu texto. Passando aqui que o nosso tempo é curto, temos aqui, pessoal, alguns tipos de introdução de texto, né? Aumentar mais um pouco, certo? Então, a primeira delas é a introdução por definição, né? Onde você vai definir o assunto, vai definir o tema, né? Então, você poderia estar iniciando seu texto com essa definição. Você também pode iniciar o texto fazendo uma alusão histórica, usando um momento histórico, né? Para relacionar o tema àquilo que está acontecendo. Você pode também iniciar o seu texto com uma comparação, né, fazendo uso aí de comparações entre fatos, situações de países, né? Por exemplo, nesse momento agora da Covid-19, fazendo uma comparação, por exemplo, entre o Brasil e a China, os Estados Unidos, por exemplo, fazendo essa comparação, né? Você poderia também fazer uma citação de um filme, né, de um livro, de uma obra, de um fato, né? Utilizando por exemplo, uma frase, né, utilizada em um filme que você assistiu, em uma série que você assistiu, ou ainda você pode estar utilizando a afirmação, né, onde você usa uma frase de efeito negativo ou positivo de acordo aí com o que você quer mostrar, de acordo com o ponto de vista que você quer colocar. E falando ainda sobre esses tipos de introdução, pessoal, vamos aqui ver uma introdução, certo, da Larissa Fernandes, né, que ela é do Pará, e ela tirou nota 1000 em 2017 no Enem, né, relacionada aí à questão dos surdos e mudos no Brasil. Então ela iniciou o texto dela assim: a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948 pela ONU, assegura a todos os indivíduos o direito à educação e ao bem-estar social. Entretanto, o precário serviço de educação pública do Brasil e a exclusão social vivenciada pelos surdos impede que essa parcela da população usufrua desse direito internacional na prática. Então, de início, pessoal, a gente já observa aqui que ela tem conhecimento, né, da introdução, e ela usou aqui uma citação, né? Ela colocou aqui, fez uma referência, né, aos direitos humanos, né? E já foi colocando aqui, deixando aí abertos os argumentos para ela colocar lá no segundo parágrafo, né, dizendo que entretanto, quando ela diz entretanto, quer dizer que não está sendo respeitado, quer dizer que ela tem algumas lacunas aí a serem preenchidas, né? Então, bem interessante aí essa parte que ela usou aí as conjunções, né? No caso, ela usou uma conjunção adversativa, né? Então, poderia ser substituída aí por contudo, todavia, porém, no entanto, né? Então, ela já vai deixando aí aberto aí para fazer aí os seus argumentos. Então, pessoal, deixo aqui para vocês esse estudo aqui da questão dos tipos de introdução, né? Para que você possa se aperfeiçoar melhor, tentar produzir o seu texto. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, né? Na próxima aula, quando for eu de novo, né? Quando for o professor Aurélio, eu vou continuar aqui com os argumentos, certo? Então, desde já, muito obrigado, se inscreva no canal da escola e até uma próxima aula.